E aí, pessoal, dando continuidade à nossa série de layout, agora a gente vai criar nossa tela de acesso, que é essa que tem o nosso bem Vindex. Para começar, a gente vai começar a montar todo o nosso layout em si, que a gente não tem nada. Hoje a gente tem uma tela vazia, mas para isso eu já pedi o pessoal aqui do design para deixar separado para a gente essa parte aqui do nosso layout. Então eu vou colocar a nossa splash screen, então eu vou copiar ela aqui todinha, selecionar toda. Vamos no export. Aquele mesmo esquema, aperta uma, duas, três vezes. Tem um preview aqui, você pode ver ela. Vamos exportar. Aqui vamos em ícones. Vamos criar uma nova. Essa aqui, na verdade, é uma imagem, então não faz sentido estar nos ícones. Vamos criar uma imagem chamada Splash. Já tem um nome aqui. Acabei criando, eu nem percebi. Então vou salvar ela aqui dentro. Podemos já pegar o próximo também. Então você vê que tem um ícone aqui da vacina. Então vou copiar, salvar, na verdade, esse ícone também. Então já tem aqui. Colocar um, dois, três, exportar. E aqui sim é um ícone, então eu vou em imagens, ícones, e aqui eu vou colocar vaccine plus, porque tem tipo como fossem uns maisinhos, e vamos salvar eles aí. Então, o primeiro aqui, a gente vai clicar duas vezes, ele já abre descompactando. Então, splash screen. Eu vou alterar o nome aqui apenas porque tem um espaço. Isso aqui não é muito bom, então eu vou colocar splash screen. Ou posso colocar junto também, colocar com camel case, fica até mais fácil. Ctrl C, vou editar os outros, sempre lembrando de deixar o arroba e o resto. Então, aqui, colocar aqui também, apaga tudo, prontinho. Lembrando de tirar essas imagens para a pasta e apagar tanto a pasta quanto o zip. Agora a gente tem o splash. Aqui a gente vai ter os ícones também. Eu posso ir por aqui, mas a gente já está aqui, então eu vou colocar aqui, descompactar. Aqui a gente tem vacina, então eu vou colocar o vector para manter aquele padrão, também pode ser. Para os ícones, vou apagar aqui também. E vou apagar nesse daqui. Acabei não salvando esse aqui? Não, salvei. Tranquilo. Vamos arrastar para fora, chamando na pasta. Vamos colocar aqui, tirar esse zip. Pronto, já estamos com as imagens e os ícones necessários para fazer essa tela aqui. Então vamos para o código. Vou minimizar aqui. A gente precisa sempre que colocar um novo ícone, a gente precisa adicionar as nossas constantes. Então, ícones. Aqui eu vou colocar, copiar isso aqui. Copiar essa aqui tem um vetor, na verdade. Ctrl Z. A gente já tem ela aqui. Vou colocar o nosso vaccine plus. E aqui eu vou colocar a vacina plus também. Vaccine plus. Copiar aqui. Replicar esse valor. E colocar aqui em cima do Doctor. Prontinho. O ícone já está configurado. Então, vamos para a tela de acesso. Então, aqui sign in, acesso. Ainda não temos o arquivo de estilo, então eu vou criar aqui. styles.ts style React Native. Aqui vai ser um background image background, na verdade. E aí ele vai ter que ocupar a tela toda, né? Então vamos colocar um flex 1 e também vamos seguir a mesma lógica do anterior e vamos colocar um justify content com space between para ele conseguir distribuir os ícones igualmente. Então vou aqui no ícone, opa, ícone não, index.
Hoje a gente não tem nada, então eu vou começar importando aqui. Vou pegar esse container, colocar por volta de tudo. Então vou apertar aqui em começar e já estamos aqui. Mas não tem nada ainda, então vamos colocar a nossa imagem. E para isso eu vou colocar aqui import. Vai ser splash image from pronto barra assets barra imagens barra splash barra ficou splash screen ponto png, se eu não me engano. E aqui a gente vai ter que passar um source. Esse source ele recebe duas coisas. Ele pode receber diretamente uma imagem da importação, que seria isso, ou ele também pode receber um objeto que a gente poderia passar para ele uma URI, que seria uma URL de uma imagem. Mas a gente quer usar apenas a imagem local, então vamos apagar e deixar simplesmente isso. E aqui ele já preencheu para a gente tudo que a gente precisa. Então já temos toda a nossa imagem ali. Então eu vou trazer aqui. Eu minimizei, mas vou trazer aqui novamente. Então a imagem já está aqui pelo fundo. Vou voltar aqui então. Vou trazer também o app, deixar ele sempre no topo. E aqui o que a gente tem é que ali ele está com a status bar escura. E no nosso design aqui ela ficaria clara. O que a gente vai fazer é colocar uma status bar que vem do React Native. Vamos fechar ela aqui. E aí vamos botar um by style light content. E ali já está, agora sim, está certo. Está aparecendo ali o branco. Olhando aqui no layout, o que a gente vai ter vai ser um container aqui com as bordas para fazer essa parte do bem-vindo. Então vou colocar aqui. Vamos colocar ele, vou criar no estilo aqui. Copiar esse estilo que a gente tem. E aí vou chamar ele de container rounded, que vai ser um container arredondado. Então vou colocar aqui ele como uma view. Aqui a gente vai colocar basicamente aquele tamanho que a gente colocou de padding. Então eu vou colocar padding. A gente vai ter 0. E depois vamos aqui pegar o nosso theme. Pegar ele daqui. E aí temos o theme.spacing.md em pixels. Vamos colocar também uma cor nele. Então, background color. Vou copiar aqui de cima para ficar rápido. Apagar essa parte do pixel. E aqui a gente vai pegar o colors. Ponto background. Ponto main. E aqui vamos colocar também. Seria legal importar ele logo lá para a gente ver como tá ficando. Deixa eu pegar o container. Aqui. Vou importar ele daqui. Vamos renderizá-lo. Legal. Não tem o tamanho ainda. Mas vamos colocar um border radius. Isso aqui a gente também tem. Então vamos pegar ele daqui. Border. Ponto radius. Ponto small. Então o small, vamos ver quanto ele tem aqui de border radius. Vamos em inspect. São 10 pixels. Então vamos copiar ele lá. No como. Ctrl P, como. O small é 10, então tá tranquilo. Então aqui, vamos começar a criar aqui dentro tudo que precisa. A gente vai ter um texto. Componente de texto. Aqui.
É o bem-vindex. Ou até copiado aqui, na verdade. Deixa eu tirar essa parte do on top. Fica mais fácil. Aqui eu vou apenas fazendo o switch. Então eu colocarei aqui. Aqui ele está pedindo um Monte Serrat 600. Então 600 é um semi-bold com 32 px. Então como a gente já usou tipografia, vai ser string o H4 que a gente colocou lá. Depois aqui tem acesse web com Open Sans e um regular, 18 pixels. Esse também a gente já sabe qual é. Acesse web. Acesse web. Deixa eu ver como é o nome que está aqui. Acesse ao web. Então eu vou colocar aqui. E a tipografia dele é o Subtitle 1, se eu não me engano. Exatamente. E também aqui, puxar um pouquinho para o lado, não preciso tirar. A gente vai ter dois botões, um de login e um de cadastro. Então eu vou começar importando aqui. Um botão foi dos nossos componentes. Vai ser login. E vou replicar e colocar cadastro. Esse de baixo, ele vai ser com mode igual o outline. Vamos ver como está ficando o nosso app. Legal, ele está colocando tudo junto, mas a gente vai separar certinho. Vou diminuir um pouquinho essa tela para a gente ver melhor aqui. Então eu vou colocar ele aqui mais ou menos. Vou puxar essa tela também para cá, para a gente ter sempre acesso. Se você apertar Ctrl barra, ele tira para a gente aqui essa parte lateral do Figma. Então vou fechar aqui esses downloads. Vou trazer meu app de volta para a gente acompanhar. E aí a primeira coisa é que ele está aqui em cima, né? Então a gente poderia até importar já a nossa imagem. Então poderia colocar um ícone aqui. Vamos ver quantos pixels a gente tem aqui para cada coisa. Vou colocar o ícone logo. Então vamos pegar ele aqui. Colocar um ícone do nosso componente. Fechar ele. Aqui o ícone vai ser nosso Vaccine Plus. O size. Vou ver ali qual é o tamanho. 70, basicamente 80 pixels. Vou colocar aqui, 80. Vamos ver como ficou lá. Ele deve estar aí, mas não dá para ver, porque a gente não colocou a parte verde ainda. Então vamos criar para ele também um estilo aqui. Deixar tudo centralizado. Vou colocar export, const, icon, rounded, vaccine. Vai ser igual a um styled.view. Essa cor é a primária, então vou colocar um background color. Portar aqui, abrir, pegar o nosso tema, dois pontos, theme.colors.primária.main. A altura que a gente precisa ver, então vou pegar aqui, 146. Então, como é algo muito específico, não precisa usar a parte do tema. Então, vou colocar apenas um height. Tem até o exemplo aqui já. 146 px. Então, como ele é redondo também, nosso width vai ser esse valor. 146 px. Não sei porque ele bugou aqui. Nosso width também vai ser isso. E ele também tem um radius, que seria a metade dele. Então, a gente quer fazer um círculo. Então, vou colocar um border radius. Opa, acabei apertando rapidamente. Dois pontos. Metade de 146 é 73 px. E aí, para a gente alinhar o nosso ícone, a gente vai colocar um align items.
center, e também um justify content center para ficar tudo alinhado por volta do nosso ícone. Então eu vou copiar aqui, colocar ele por volta do ícone, vou importar na verdade aqui primeiro. Vamos fazer assim, mover mais um, colocar uma barra. Vamos no nosso app. Agora sim, ele já começou a aparecer ali em cima. Então, estamos progredindo. Vamos também tirar esse ícone daqui da vacina. Vamos colocar ele no nosso estilo. Para ficar tudo centralizado aqui no estilo realmente. Então, export, const, icon, vaccine. Vai ser igual ao styled. Lembra? Basta passar o componente aqui. A gente vai passar o icon. Importando ele diretamente dos nossos componentes. E aqui basta copiar ele. Vamos trocá-lo aqui. Importá-lo aqui em cima. E remover a importação desnecessária do icon. Continuou basicamente da mesma forma como está hoje. E aí a gente pode colocar também uma coluna. Então vou abrir styles aqui. Colocar aqui embaixo do nosso container. Então vou colocar um export const column igual ao nosso styled.view. Vamos ter aqui um flex 1. Vamos ter um align self não. Align items center e um justify content center. Vamos importar ele aqui e aqui. E aí a gente vai isolar aqui o nosso ícone com isso para fazer com que ele fique alinhado ao centro. Então vamos colocar bem nessa parte. E aí sim, ficou legal. Já estamos com a interface basicamente com todos os elementos. Basta apenas começar a configurar um pouquinho aí cada pedacinho. Então tem um nome aqui também. Vamos colocar ele aqui. Vai ser o text vacina dex. Tá ali bem pequeno. Vamos ver aqui quais são as dimensões dele. Ele é um Montserrat semi-bold, 48 pixels. Então vou colocar aqui inicialmente, depois eu olho qual é o tamanho correto. Uma tipografia. Pelo tamanho aí seria um H3 quase ali. E ele também tem como cor primária seria o branco. Então o nosso background. Trazer o app de volta. Legal, já tá ali. Precisa apenas de uma diferençazinha. Então vou ver aqui 25 pixels. Como a gente não tem exatamente 25, a gente vai arredondar para 20. Então vou colocar aqui um separator. Já temos importado ele aqui? Não. Vamos importar. Separator. Coloquei o nome errado. E aqui a gente vai definir um height para ele de 25 pixels. Então a gente vai pegar o nosso tema. Então const que igual use theme. Vamos importar aqui. Ele deu um problema de tipagem, então vou colocar restart ts7.
Só para ver se ele traz para mim a tipagem novamente. Vamos ver se o auto import está funcionando. Agora sim ele achou. Vou pegar o colors. Na verdade é o spacing. Vamos colocar um spacing aqui médio. São uns 20 pixels. Deve estar bem mais próximo agora. Sim, só deve estar errado agora o tamanho em si do texto. A gente corrige já. Vamos ver outras características. Aqui a gente tem aproximadamente 36 pixels. Então vamos colocar um separator também no nosso container rounded. A gente poderia colocar dentro do próprio container, mas eu sempre prefiro usar separators para fazer esse tipo de alinhamento. Fica uma forma mais limpa e você consegue ver exatamente o que está acontecendo. Aqui a gente pode usar tamanho. Deixa eu ver que tamanho ficaria. Vou lá no Commons. 32. Aqui a gente tem 38. Então vou manter esse aí. 38 então. Vamos colocar aqui na verdade. 38. Depois a gente pode arredondar. O importante é a gente seguir todo um layout. Então se eu usar 38 ali. Esqueci qual o número que eu peguei. XL. Extra large. Então aqui sim. Ó, já ficou um espacinho ali. Tem também um espaço entre esse texto e o abaixo. Então aproximadamente uns 15 pixels. Vou usar um small para a gente manter o padrão ali. Já ficou mais longe. E por último, aqui a gente tem um espaço bem maior. Então eu vou ver aqui basicamente um large de 25, de 50 na verdade, 50 pixels. Então a gente vai colocar aqui basicamente manter sempre o padrão dos estilos. Então eu vou colocar mais um. Vou colocar aqui e vou colocar o extra large. Então a gente já deve ter um padrão ali, ó. Tá bem próximo. Entre os botões agora. Então entre um e o outro. 25. A gente tem exatamente 25. Que é o large. 25. Legal. E também a gente tem aqui um tamanho que ele está sendo usado para distanciar um pouco aí da borda. Então eu vou colocar aqui o nosso const. Vai ser igual ao use safe area insert. E a gente vai pegar dele o nosso bottom. Então aqui a gente vai ter um separator com o tamanho aqui do bottom, basicamente, para evitar que o botão ali ele entre dentro do nosso bottom, mas ele também tem uma altura aí aproximadamente. Vou pegar aqui por cima uns 130 pixels, considerando aí um pouco da borda, eu colocaria uns 100 pixels de altura. Então vou colocar aqui. Na verdade eu não preciso de tudo, eu posso até pegar só o space e fazer uma somatória. Então mais tamanho aí de uns 100 pixels, que hoje a gente tem o extra large. E aí já começou a ficar aqui um tamanho bem próximo do que a gente está esperando. Apenas o nome aqui está um pouco pequeno, então a gente também tem como trabalhar nisso. Então vamos lá. O tamanho do ícone também está um pouco menor. Então vou colocar aqui uns 100 pixels. Na verdade não, está bom do jeito que estava. É esse tamanho mesmo. É simplesmente o nome que está pequeno. Então vou colocar aqui. Vamos ver qual é o tamanho dele. 48. Vamos aqui no nosso texto. A gente não tem nenhum com 48, mas
a gente pode colocar aqui. Então, ele é 48 e ele é bold. A gente não usou ainda o H2. A gente usou o H3 apenas. Vou ver na tela de onboarding só para conferir. Vamos lá, tela de onboarding. Só para a gente ter certeza. Usamos H4 e trocamos o H3. Então, eu vou colocar realmente só no H2. Então, a gente pode colocar aqui. O tamanho dele seria 48 pixels. E ele seria um Montserrat Bold. Então, basta eu vir aqui agora, colocar um H2. E voilá. Já temos nossa interface completa. Vou trazer um pouquinho para cá, diminuir aqui. Ainda estou achando ele bem pequeno. Deixa me verificar se realmente é 48. Sim, 48, H2. Vamos ver aqui. 48, H2. Deixa me colocar 60, por exemplo, só para ver. Sim, algo próximo disso. Mas como ele está com 48, a gente vai deixar 48. E aqui a gente já tem nossa tela de bem-vindo. Então, acesso o app, bem-vindex, vacinadex. E, para finalizar, a gente vai colocar agora nossas funções de callback para fazer a navegação. Então, callback. Lembra que eu falei que a gente poderia usar o navigation? Então, agora é o momento. Const navigation igual a use sign in navigation. Que aí a gente não precisa basicamente fazer quase nada. Então, vou colocar aqui um const handle navigate para login. Então, to login. Então, vamos ter uma função que vai pegar o navigate, navigation, na verdade, e aqui basta ir para o login. Repetindo esse código e trocando apenas aqui parte do login, a gente vai usar um sign-up, que seria a próxima tela. E aqui só para ajustar, lá é minúsculo. Já estamos usando essa função. O que a gente vai fazer agora é usar nos botões. Então, se apertar em login, então on press, vamos chamar a função de handle navigate para login. Se for apertado o cadastro, então on press, a gente vai usar o handle para o sign-up. Então, vou abrir aqui, vou refazer, vou rodar aqui só para a gente ver desde o início. Uma coisa que eu acabei não mostrando na aula passada, se a gente rodar aqui, ele continua com o ícone e continua mantendo o padrão e não vai quebrar a nossa aplicação. Então é bem legal a gente trabalhar com aquela parte de manipulação de ícones, que aí ele mesmo se ajusta ao tamanho da tela. Então vamos continuar. Aqui a gente tem agora o nosso vacinadex, bem-vindex, e tem os botões para ir para login. Então vamos verificar aqui. Então vamos apertar aqui para login. Ele já foi para a tela de login. E aqui, cadastro. Já estamos na tela de cadastro. Então tá bem legal. Já tá com a cara bem próxima do conteúdo que a gente tem aqui no layout. Então se a gente olhar, a gente já tem a tela de acesso e a tela de login, de onboard, na verdade. E a próxima que a gente vai fazer vai ser nossa tela de login, que também vai ser bem legal de ser feita. Para a gente não acabar esquecendo novamente, vamos fazer o nosso commit. E aí vamos fazer um git add. Eita, isso é o Guta. Git add, tudo. E um git commit create. Posso até colocar access screen. Enter. E um git push na feature layout.
Legal? Por essa aula é isso. Então na próxima a gente continua criando agora nossa tela de login. Te vejo na próxima aula.